E aí, tudo certo? Bora falar de um tema que, olha, é decisivo para passar em concurso: princípios tributários. E o nosso foco aqui é 100% na Sebrasp. Vamos entender como essa banca pensa para a gente não perder nenhum ponto bobo que pode fazer toda a diferença, beleza? Já vou começar te provocando. Tá preparado para dominar o princípio que a Sebrasp mais ama de paixão colocar na prova? Sério, saber isso aqui te coloca lá na frente de todo mundo. Então vem comigo. Então vamos lá, começando pelo começo. A gente precisa ter uma coisa bem clara na cabeça. O poder do Estado de cobrar tributos não é um cheque em branco, sabe? Não é assim, hoje acordei com vontade de criar um tributo novo. Não funciona desse jeito. É aqui que a história toda começa, nos limites desse poder de tributar. Olha que legal essa imagem. Pensa numa pirâmide, certo? Lá no topo, no comando de tudo, está a nossa Constituição Federal. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que qualquer lei, especialmente as leis tributárias que a gente está estudando, tem que obedecer à Constituição. Se a lei falar uma coisa e a Constituição falar outra, a lei está errada. É inconstitucional. Acabou. Simples assim. E a própria Constituição que faz esse meio de campo. De um lado, ela fala, Estado, beleza, você pode criar tributos, mas ao mesmo tempo ela já bota um freio e diz, opa, mas calma aí, tem regras. E essas regras, essas limitações, servem para proteger a gente, o contribuinte, de qualquer exagero. É uma proteção fundamental para todo mundo. Beleza, agora que a gente já preparou o terreno, chegou a hora de conhecer a estrela do nosso papo de hoje. A regra de ouro do direito tributário. Se tem um princípio que você precisa dominar, é este, o princípio da legalidade. E o que esse princípio diz, afinal? Tá lá, preto no branco, no artigo 150 da Constituição. É proibido exigir ou aumentar um tributo sem uma lei que mande fazer isso. E quando a gente fala lei aqui, não é qualquer coisa não. É lei mesmo, aquela que foi discutida e aprovada lá no Congresso, pelos deputados e senadores. Tem todo um processo. Resumindo, a frase que tem que ficar tatuada na mente é essa aqui: sem lei não há tributo. É o mantra. Tem que ser automático. Pensou em legalidade tributária, lembrou dessa frase na hora da prova. Ah, mas claro, se fosse só isso, tava fácil demais, né? A regra é tranquila de entender. E aí o que a Sebrasp, que não é boba nem nada, faz, ela vai direto no seu ponto fraco, as exceções. É aqui, gente, que a galera escorrega. É aqui que se separa quem passa de quem fica pelo caminho. Dá uma olhada nesse esquema. De um lado, a regra geral que a gente já viu. Para criar ou aumentar tributo, precisa de lei. Ponto. Do outro lado, a exceção. Para alguns tributos específicos, que a gente já vai ver quais são, o Poder Executivo pode mexer nas alíquotas usando um decreto, por exemplo. Mas, presta atenção, é só alterar a alíquota, não pode criar o tributo do zero por decreto jamais. Tá, e que tributos são esses? Essa é a primeira listinha que tem que estar na ponta da língua. São 4. Imposto de importação, o II, Imposto de exportação, IE, o IPI e o IOF. O motivo disso é que esses impostos são usados para regular a economia. Pensa só, se o governo quer proteger a indústria nacional, ele pode aumentar o imposto de importação rapidinho. Se tivesse que esperar uma lei passar no Congresso, já era, precisa ser ágil. A lista não para por aí. Tem mais 2 na conta: a CID sobre combustíveis e o ICMS sobre combustíveis. E aqui tem um detalhe que a Sebrasp ama. A exceção fala em reduzir e restabelecer a alíquota. O que isso quer dizer? Que o governo pode baixar por decreto e depois, também por decreto, pode voltar para o valor que estava antes. Mas não pode aumentar para um valor maior do que a lei previa. Entendeu? Essa palavrinha, restabelecer, faz toda a diferença. Agora um alerta máximo. Isso aqui é pegadinha clássica de prova, então anota aí. A exceção que a gente está vendo vale só para alterar a alíquota de um tributo que já foi criado por lei. Para criar o IPI, para criar a CID, tudo isso precisa de lei. O governo não pode de jeito nenhum acordar e criar um imposto novo por decreto. Fica esperto com isso. Ok, já entendemos a regra, já vimos as exceções, agora vamos para o próximo nível. Vamos pensar como a banca pensa. Como a Sebrasp pega isso tudo e transforma numa questão feita para te derrubar se você não estiver atento. Se liga nesse esquema porque ele vale ouro. A banca adora essa diferença. Vamos lá. Uma coisa é o governo só atualizar a base de cálculo de um imposto pela inflação. Por exemplo, o valor de um imóvel para o IPTU. Se ele só corrige pela inflação do ano, isso não é aumento de verdade. Então pode fazer por decreto. Agora, se o aumento for acima da inflação, aí sim é um aumento real, e para isso precisa de lei. Essa diferencinha sutil derruba muita gente. Bora testar na prática?
Olha aí, uma questão real da Sebrasp. O comando é claro. Consiste em exceção ao princípio da legalidade tributária. Pensa em tudo que a gente conversou, dá uma olhada nas alternativas, qual você marcaria. E o gabarito correto é a letra A. Exatamente uma das exceções que a gente acabou de colocar na nossa listinha. E por que essa é a certa? Porque não tem o que discutir, está expresso lá na Constituição. É um dos itens da nossa lista. Percebeu? A banca aqui não queria um grande raciocínio jurídico, ela queria saber se você memorizou a lista. Por isso que eu insisto, tem que decorar essas exceções. Para a gente fechar com tudo e não esquecer mais nada disso, vamos a um resumo final. Pensa nisso como a sua cola estratégica, o mapa do tesouro para gabaritar qualquer questão sobre esse princípio. Olha só que beleza esse quadro. Ele organiza tudo para a gente. A regra só pode exigir ou aumentar tributo com lei. As exceções, lembra do quarteto? I, IPI e IOF. Nesses pode alterar a alíquota. E tem mais, CID e ICMS sobre combustíveis, para reduzir ou restabelecer. E a pegadinha clássica, a atualização para a inflação não é aumento real. Isso aqui tem que estar na cabeça, hein? Tira uma foto mental disso. É isso. Com essa nossa conversa, o princípio da legalidade está dominado. O segredo, como a gente viu, não é só saber a regra. O segredo é ter as exceções na ponta da língua, porque é aí que a Sebrasp vai te testar. É aí que a vaga é decidida. Foca nisso que a aprovação é só questão de tempo. Bons estudos e até a próxima!